Passado resolvido, futuro decidido. Capítulo 8. As chaves para blindar a mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Provérbios 4:23. Um elogio pode ser negativo. Sim, é isso mesmo. E você já iniciou este capítulo com uma frase poderosa, capaz de gerar até mesmo alguma dúvida dentro da sua cabeça. Mas ela é extremamente importante para você, para que você seja capaz de conhecer e compreender as chaves necessárias para blindar a mente. A propósito, o que é um elogio? Um elogio é o reconhecimento de qualidades e habilidades conhecidas ou desconhecidas pela pessoa elogiada. Você elogia alguém quando diz algo que já é conhecido por ela ou que ainda não é. É reconhecer nas pessoas que amamos habilidades e qualidades desconhecidas por elas é muito mais poderoso. Agora voltamos ao início deste capítulo. Como um elogio pode ser negativo? Os elogios são agradáveis, mas também têm o poder de limitar o nosso campo de visão. Posso dar um exemplo simples. Imagine que uma mãe se aproxima de sua filha, ainda na fase de pré-adolescência, para elogiar sua beleza e diz: "Como você é linda, minha filha." Ela passa os anos seguintes ouvindo este elogio, mas em algum momento da vida sente-se feia, como qualquer pessoa normal. É justamente nesses dias que seu inconsciente avisa de que, desse jeito, ela perderá a imagem que sua mãe construiu dela. Ela não vê valor em si mesma, além daquela beleza apontada pela mãe. E se o elogio fosse entregue de outra maneira? Se a mãe falasse: "Você está linda, filha. Combinou muito bem suas roupas." Ela elogiou uma qualidade e ao mesmo tempo uma habilidade, esforço. Quando nós elogiamos apenas uma qualidade, estamos criando um problema. O garoto que ouve de seus pais que é muito inteligente irá buscar sempre a trapaça quando se deparar no colégio com uma prova cujo conteúdo não domina, pois um simples erro na prova poderá ser visto por ele como um fracasso, uma vez que sua mente foi programada por meio da repetição de elogios equivocados a acreditar que o bom desempenho escolar está relacionado a uma característica que ele não pode perder, pois, se perder, deixará de agradar aqueles que o elogiaram com essa característica. O inconsciente, neste tipo de situação, conduz o indivíduo a fraudar o sistema para continuar sendo visto como muito inteligente. Que tal se, ao invés disso, o elogio tivesse sido: "Você é muito esforçado e isso o está tornando inteligente. Parabéns por estudar bastante." Eu aplico esse conhecimento na minha própria casa. Certa vez comprei um jogo de dominó para brincar com meu filho. Ele perdia as primeiras partidas por um motivo simples: não conhecia a dinâmica do jogo, e para ganhar era preciso aprender a jogar. Depois de algumas semanas, ele aprendeu a contar as peças e agora está começando a ganhar. Em uma dessas vitórias, comemorou: "Eu sou demais, não é, papai?" Ao que eu respondi: "Sim, mas lembre-se que quando você perdia, você treinou e ficou bom nisso." Elogiei uma qualidade e também um esforço, criando nele um equilíbrio emocional para continuar firme diante das adversidades. Isso parece óbvio e simples, mas sem o simples é impossível conseguir o complexo. O que é comum para você pode soar extraordinário para alguém. Há alguns capítulos expliquei que blindar a mente é a capacidade de bloquear estímulos internos e externos, lembra? A ideia de fechar a porta e limpar a casa. E há uma ordem: antes de limpar a casa, ressignificar, é preciso fechar a porta, blindar a mente. Você pode ter recebido elogios que não qualificavam seus esforços, e isso se tornou um grande problema para você. Como nós somos acostumados a fazer isso, tenho certeza
de que outros elogios que ignoram o esforço irão aparecer em sua vida. E é aí que você irá colocar a blindagem da mente à prova. Um aviso importante: a partir do dia em que você blindar sua mente, será reconhecido por todos aqueles que conheciam sua antiga versão como uma pessoa que ficou chata, especialmente se as pessoas ao seu redor não souberem reconhecer seu crescimento e não estiverem dispostas a lidar com o seu novo eu. Depois de blindar sua mente, você não será mais aquela pessoa que deseja agradar todas as outras, até porque vai descobrir que sua vida vai mudar quando você desistir de querer agradar a todos. Primeira chave: definir metas. Aposto que você já sabe o que eu estou falando. Aposto que você já está até familiar com ele. Sim, o mural dos sonhos. A primeira chave para blindar a mente é criar uma visão de futuro. E este futuro está representado aqui, pelo mural. A partir do momento em que você começa a desenhar uma visão sólida de futuro, todos os estímulos externos que tinham outrora a capacidade de te ferir, machucar e plantar sementes de dor e sofrimento dentro de seu ser tornam-se mais fracos, ineficazes e indiferentes. Alguém tenta machucá-lo com palavras, por exemplo. Isso faz de verdade alguma diferença? O seu foco está em algo passageiro ou no futuro? Essas críticas afetam o caminho que você está trilhando na direção daquele quadro. Ou é só um cachorro ladrando enquanto você trabalha? É um tipo de raciocínio simples, mas que muda vidas. Tive um aluno em um de meus muitos cursos que percebeu que o foco nessa visão de futuro afetou sua vida positivamente, antes mesmo de passar por todo o processo do meu coaching. Ele se surpreendeu de tamanha maneira ao desenhar objetivos, criar metas e estabelecer uma visão de futuro, que até mesmo aqueles pequenos problemas que antes pareciam gigantescos, como um pouco de trânsito, uma leve frustração no trabalho ou uma simples topada com o dedinho do pé na quina da mesa, eram menores. O motivo? Sua vida havia ficado muito maior, com muito mais significado. As metas inserem uma rotina que pode ser repetitiva na grande narrativa dos seus sonhos. Com metas, cada dia que você acorda de manhã e não se atrasa, vale a pena. Os estímulos negativos do presente prosperam na mente de pessoas que não são capazes de enxergar o futuro. Você já deve ter visto um exemplo como este. Pessoas criadas no mesmo ambiente, que recebem os mesmos estímulos de amigos, família ou sociedade. No futuro, essas mesmas pessoas, talvez, dois irmãos, primos, deram resultados totalmente diferentes. Um deles venceu na vida, o outro ficou parado no tempo e não prosperou em todas as áreas da vida. Qual a resposta? Muito simples. É comum em casos como esse encontrar comportamentos diferentes daquele que prosperou. Mesmo diante de tantos estímulos ruins, ele foi capaz de vencer. Sabe por quê? Porque sabia quem ele era, sabia onde iria chegar. Quando você tem convicção de quem você é e o que acontece com você não define, mas prepara para o que está por vir. Segunda chave: não esperar por alguém. Você já teve a oportunidade de aprender aqui que nós devemos buscar a todo instante a melhor versão de nós mesmos, com os recursos que temos na fase em que estamos. Se esse aprendizado é tão importante em nossa jornada, por que iríamos depender de outra pessoa para crescer e para blindar a nossa própria mente? Não coloque suas expectativas em outras pessoas e jamais condicione suas ações às ações de outros. Quebrar essa chave é quase um pecado capital, justamente porque isso significa depender de recursos que nem sempre estão ao nosso alcance. A parte do mural dos sonhos construído por um casal, não condicione seus sonhos ao comportamento de nenhuma pessoa que não seja você mesmo. Se depende de alguém, e só daquele alguém para acontecer, já está arriscado. Quando você colocar o livre-arbítrio e as atitudes de outro alguém em conexão direta, independente daquilo que você precisa para prosperar, está apostando em algo que foge do seu controle.
com cartas que nem estão nas suas mãos. Está no meio de uma aposta cega. E o problema é que quem sai perdendo neste jogo é apenas você. Essa chave não é importante apenas por si mesma. Ela está diretamente ligada com a terceira chave. Terceira chave: parar de reclamar. Um dos comportamentos mais perigosos, viciantes e intrinsecamente ligados com a autossabotagem mora aqui. Reclamar é, acima de tudo, eximir-se de qualquer responsabilidade. Quando você decide reclamar de algo de alguém, seu discurso passa a ser de alguém que está procurando por culpados e não a resolução de algo. Quem procura culpados vai punir inocentes. Muitas pessoas, por conta da cultura na qual somos inseridos, costumam-se a acreditar que são vítimas do mundo. Elas estão sempre com a razão, suas intenções são sempre as melhores, e o problema são os outros. Mas e quando coisas boas acontecem? Neste caso, a teoria do coitadismo cai por terra e elas são as verdadeiras vencedoras. Fizeram e aconteceram. É tudo mérito delas mesmas. O universo não tem nada a ver com isso. Para que você não caia em contradição e, muito além disso, consiga ser uma pessoa com a mente blindada e pronta para prosperar, pare de reclamar. Não permita que o coitadismo seja uma muleta na qual você se agarra quando alguma situação desafiadora surge na sua frente ou algum eventual fracasso aconteça. Nós somos seres humanos e seres humanos estão sujeitos a falhas. Todos nós temos limitações, mas elas não são uma garantia de derrota. É o desenvolvimento de uma habilidade para superar uma limitação que coloca você em um patamar superior. Você acredita que pessoas cegas têm uma desvantagem para conviver em sociedade por conta da perda da visão? Pois, saiba que existem diferenças funcionais, anatômicas e estruturais no cérebro dos cegos, em comparação com pessoas dotadas de visão. Essas alterações são associadas com audição, olfato, tato e cognição, de acordo com um estudo revelador. Através da ressonância magnética, cientistas analisaram 12 pessoas com diagnóstico inicial de cegueira profunda. Todos eles nasceram cegos ou tiveram a condição imposta até os 3 anos de idade. Em seguida, os pesquisadores realizaram uma comparação com outras 16 pessoas com visão normal. Eles descobriram que os cérebros dos cegos têm uma configuração única, que recebem e transmitem informações de uma maneira completamente diferente de pessoas que podem enxergar. E algumas dessas alterações melhoram a conexão de certas partes do cérebro. Isso se explica melhor porque a região cerebral responsável pela visão não deixa de funcionar pela perda do sentido, e isso pode causar o aumento dos outros sentidos. Outro estudo, por sinal, conseguiu provar que cegos são melhores em diferenciar frequências sonoras e diferenciar sons. Mas nós devemos ir além de simples maneira como desejamos enxergar possíveis limitações e olhar de novo para a segunda chave. Quando reclamamos de alguém, estamos nos vinculando diretamente com essa pessoa. Colocamos nosso sonho na dependência do comportamento dela. Apostamos com as cartas dos outros e eles mal sabem disso, na maioria das vezes. Se você duvida, basta pensar naquela pessoa que você não suportava na época do colégio. E não estou falando de um simples incômodo. Todo mundo tem aquela 1, 2 ou 3 pessoas que eram insuportáveis. Com o advento das redes sociais, é muito comum que colegas de escola se reencontrem anos depois. E não é de se estranhar que todo aquele sentimento de incômodo seja reavivado a cada nova foto postada ou a cada novidade recebida. Reclamar de alguém é perigoso justamente por isso. Tornamo-nos afetados e quase dependentes pela existência do outro alguém. Não precisamos ficar estacionados apenas em pessoas. Reclamar de coisas também faz mal. Você, com certeza, conhece
Alguém que passa a vida falando mal de transporte público, mas enche as redes sociais com fotos viajando de trem ou metrô em outros países europeus. O transporte público é o mesmo, dadas as devidas proporções, e apesar de alguma precariedade, funciona relativamente bem no Brasil. Assim como nesses países, no horário de pico, ele também fica cheio. O que muda é justamente a decisão de reclamar ou deixar de reclamar. Com quem está de férias, como quem está de férias não reclama e não pega trem no horário de pico, a percepção dessas pessoas se altera. A quarta chave: parar de dar ouvidos a quem reclama. Vou apresentar 3 situações muito rotineiras sobre reclamações. Apesar de serem diferentes, todas elas compartilham algo fundamental entre si. Uma coisa que você precisa compreender para dominar esta chave. Vamos lá. Situação 1. Em uma família emocionalmente desestruturada, a mãe é vítima de seguidos adultérios cometidos pelo marido, que jamais soube ressignificar um evento de dor do passado que nada tinha a ver com sua esposa, mas, em decorrência de um efeito dominó muito mais comum do que imaginamos, passou a atrair de maneira quase viciante. Como o casal jamais parou para entender essa questão e ressignificar os atos, o adultério passou a ser comum. A dor da mãe, porém, nunca diminuiu, e ela encontrou no filho o único porto seguro para reclamar. Reclamações quase diárias sobre a índole de seu pai, a falta de caráter e como todas aquelas atitudes a magoavam. Situação 2. Em um escritório de advocacia, 2 funcionários conversam. O funcionário 1, completamente satisfeito com seu chefe, diz impropérios diários para seu colega. O funcionário 2, que se considera razoavelmente satisfeito em sua função, ambos compartilham o mesmo gestor, mas apenas um deles se sente mal com a chefia. Situação 3. Todo domingo, o marido chega em casa depois da celebração espiritual rotineira para reclamar à sua mulher que seus colegas da igreja não parecem levar aquele acontecimento tão a sério, chegando até mesmo a atrapalhar a conexão do homem com Deus. Você acaba de conhecer 3 histórias que falam, respectivamente, sobre família e relacionamentos afetivos, carreira e espiritualidade. 3 situações que tomam lugar em ambientes completamente diferentes, mas que compartilham uma característica fundamental em comum. As pessoas que estão reclamando não estão buscando, com essa atitude, a solução de um problema. Elas buscam apenas um aliado. O filho que ouve cada uma das reclamações da mãe absorve aquele sentimento de dor e pode desenvolver comportamentos que o impeçam de se sentir realizado em sua vida amorosa, pela frustração que carrega da dor compartilhada pela mãe na forma de reclamação. O funcionário que até então estava feliz com seu trabalho pode se contaminar com a desgraça alheia e passar a odiar tudo aquilo que está à sua volta. A esposa que poderia estar começando a buscar uma conexão espiritual desmotiva-se completamente pelas frustrações que nada têm a ver com ela, podendo perder a chance de encontrar a paz de sua alma. Há um versículo em 1 Coríntios 15:33 que traduz muito bem uma questão que precisa ser abordada e compreendida. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, e o motivo é simples. Da mesma maneira que boas influências podem nos levar a lugares incríveis, o oposto pode nos contaminar. Intimidade é a chave que acessa nossas emoções, e ao ouvir constantemente as reclamações de alguém, seremos influenciados pelos estímulos desse alguém, pois nosso cérebro permitirá que o estímulo nos influencie, considerando que nessa relação há intimidade. Esses estímulos terão uma capacidade enorme de nos ferir e criar eventos de injustiça, que nada têm a ver conosco, mas passam a ser parte de nossa realidade, porque deixamos que eles entrassem. A porta, então, não fica apenas aberta, ela se escancara. Quando alguém aproxima-se de você,
para compartilhar problemas, evite. Gentilmente diga que agora você não poderá dar a atenção que ela precisa, pois tem que cumprir outras tarefas, atividades. A repetição desta atitude fará com que os reclamadores profissionais busquem outros ouvidos para depositar suas mágoas e angústias, permitindo que você siga seu caminho de melhorias e prosperidades, em paz e focado. Claro que essa não é uma regra para todas as situações, e como você já percebeu que a maioria das chaves está interligada, você irá entender isso muito melhor no próximo item. Quinta chave: saber administrar problemas. Vamos considerar o seguinte: às vezes uma reclamação pode ser um pedido de ajuda, mas é importante entender que um problema só passa a ser seu quando duas características específicas surgem. A pessoa deseja efetivamente sua ajuda ou você tem as habilidades necessárias para ajudar a pessoa. Veja bem, todas as pessoas precisam de ajuda, isso é fato, mas essa não é a questão que define se vamos ou não ajudar. Não ajude quem precisa, mas quem quer a sua ajuda. Seu marido, sua esposa, namorado ou namorada, amigo, amiga, pai, mãe, chefe, líder de igreja, colégio ou trabalho, ou qualquer outra pessoa deste mundo, só pode ser ajudada por você se ela estiver disposta a ser ajudada e passar pelo processo sem queimar etapas. E se essa ajuda exigir de você habilidades que você tem. Eu sei, parece repetitivo e tem um motivo. Essa é uma das coisas mais difíceis de se compreender. Criados em um ambiente repleto de cobranças, competições e dificuldades, somos acostumados com a crença do super-herói. Somos capazes de salvar não apenas nós mesmos, mas o resto do mundo. Quando, no fim das contas, acabamos prejudicando nossa própria vida e a existência alheia. Se você duvida da necessidade de conhecimento para auxiliar o próximo, basta conhecer o conceito de transferência dentro do universo da psicologia. A transferência acontece quando o profissional desta área não tem preparação e maturidade suficiente para impedir que os problemas, traumas e angústias de determinado paciente o atinjam. Quando isso acontece, ele perde seu próprio controle emocional e acaba sofrendo as mesmas dores do paciente. Ao atender uma pessoa com depressão, por exemplo, torna-se depressivo. Ao tratar alguém que tem sérios problemas de insegurança causados por adultério, passa a ser uma pessoa ciumenta e insegura dentro de suas próprias relações afetivas. Se isso pode acontecer até mesmo com psicólogos, terapeutas e psiquiatras, que são orientados pelo próprio conselho da profissão a também terem seus próprios analistas, por que não aconteceria com você? Porque você é o super-homem, super-mulher, certo? É errado. E espero que você esteja começando a perceber isso. Também não adianta oferecer ajuda para pessoas que não querem seu auxílio. Na maioria das vezes, por sinal, já podemos observar na chave anterior, a maior parte das pessoas só quer reclamar pelo prazer da coisa, que, no fim das contas, só traz impactos negativos na vida de outras pessoas. Lembra-se da icônica frase do filme Tropa de Elite? Quando um policial diz ao outro que, para rir, é preciso fazer rir. Para ajudar, é preciso querer ser ajudado. Sexta chave: parar de dar explicações desnecessárias. Nós somos viciados em dar explicações. Para provar isso, descreverei uma situação de atraso no trabalho. E como existem duas maneiras de lidar com este acontecimento. Considere que a fala acontece quando o empregado atrasado busca seu chefe para explicar o que aconteceu. Primeira maneira: oi, chefe, tudo bem? Eu sei que cheguei atrasado e o que aconteceu foi o seguinte. Eu e a minha esposa tivemos uma briga feia. Feia mesmo, sabe? Daquelas brigas que acabam com o clima da casa. E ela jogou uma garrafa de vinho na minha direção. Eu a segurei para que ela não perdesse ainda mais o controle. Ela me xingou e eu falei que ela estava completamente
destemperada. Nosso filho ficou chorando até as 3 da manhã e eu dormi no sofá. Por ter dormido no sofá, acabei perdendo a hora, porque o despertador fica no quarto. E aí aconteceu o segundo round da discussão. Dessa vez não foi tão complicado, sabe? Nenhum objeto foi quebrado, mas eu, que já estava atrasado, me compliquei ainda mais. Já completamente sem controle, acabei dirigindo com raiva e apressado. E além de ter provavelmente tomado 2 multas no caminho para cá, discuti com o guarda de trânsito e quase o agredi. Sinto muito pelo atraso, vou fazer meu melhor para que isso não aconteça novamente. Vamos para a segunda maneira. Olá, chefe, tudo bom? Eu sei que cheguei atrasado e sinto muito. Tive alguns problemas pessoais que entraram no caminho. Vou fazer o meu melhor para que isso não aconteça novamente. Você consegue enxergar a diferença absurda nessas 2 comparações? Seu chefe, ou seja lá quem você acredita que deva explicações, não tem nada a ver com seus problemas. Quando nós falamos muito, mais do que o necessário, estamos nos expondo e entregando um nível de intimidade desnecessário para outras pessoas. E você já aprendeu que quanto maior o nível de intimidade, maior a chance de um evento de injustiça acontecer. Mais do que isso, essa atitude abre espaço para um julgamento completamente desnecessário sobre você e quem você é. É claro que nós devemos explicações para algumas pessoas, mas só aquelas que conquistaram um alto nível de intimidade em nossas vidas. Um cônjuge, um familiar, caso você seja financeiramente dependente dele, e até mesmo o chefe, mas sempre respeitando os limites daquilo que precisa ser dito. 7ª chave: sair da presença de pessoas com princípios e valores diferentes dos seus. Quando somos mais novos, é difícil filtrar as pessoas que entram nas nossas vidas. Somos condicionados a conviver com alguns grupos sociais por simples obrigatoriedade. Nossos colegas de colégio e futuramente da faculdade, nossos amigos do trabalho, nossos primos e assim por diante. Conforme envelhecemos, porém, essas condições tornam-se mais favoráveis para nós. A partir do momento em que compreendemos que a vida de cada um está sob seu próprio controle, você cria seus próprios círculos íntimos, relaciona-se com pessoas que o atraem de diversas maneiras e opta geralmente por diminuir a quantidade para se focar na qualidade. Mas ainda assim é muito comum que continuemos a nos relacionar com pessoas que carregam princípios e valores diferentes dos nossos. Certa parcela da sociedade acredita que isso, no fim das contas, é benéfico, e essa suposta diversidade faz bem para o convívio social, e que, no fim das contas, é preciso conviver com as diferenças. Eu concordo que é, sim, necessário conviver com as diferenças, mas pessoas com valores e princípios diferentes dos seus não são apenas parte do seu convívio, são agentes capazes de desviar sua rota de vida. Lembra-se do exemplo da pessoa casada que, ao conviver demasiadamente com colegas solteiros, acaba cometendo adultério? É por conta disso que a 7ª chave se faz tão necessária. Observe todas as áreas de convívio social, amizade, relacionamento amoroso, convívio profissional. Se você perceber que passa muito tempo com pessoas que carregam princípios e valores diferentes, há algo de errado que precisa ser consertado. E isso também tem tudo a ver com a última chave. 8ª chave: ter poucos amigos íntimos. Intimidade é a chave que acessa nossas emoções. No início do capítulo, eu avisei que você iria transformar-se em uma pessoa chata, certo? Acredito que agora que você já conhece as outras 8 chaves para blindar a mente, é possível entender os porquês da minha afirmação. Essa chave é ligada de maneira quase automática, uma vez que as outras 7 são colocadas em prática. A partir do momento em que você define metas, não condiciona sua prosperidade à atitude de outras pessoas. Para de reclamar,
não dá mais ouvidos àqueles que reclamam, aprendem a administrar problemas, evita explicações desnecessárias e sai da presença de pessoas com princípios e valores diferentes dos seus. Tenha certeza de que seu círculo íntimo de pessoas queridas diminuirá significativamente. Afirmo isso com tranquilidade por um motivo simples. Foi o que aconteceu comigo e com milhares de pessoas que já ajudei. Meus amigos não estavam dispostos a mudar a imagem que construíram de mim, pelo menos a imagem que havia sido construída até que eu começasse a mudar minha vida para melhor. A partir deste momento, criei novos amigos e mantive aqueles que haviam sido criados no passado, mas que também estavam dispostos a mudar e a aceitar as minhas mudanças. Sim, você vai virar uma pessoa chata, e essa mudança vai levar você além.